e vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus, que Ele nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, assim possamos compreender, fazer com que essa palavra entre nosso pensamento, nossa inteligência, vá ao teu coração, aqueça o nosso coração e possamos sair daqui dispostos a colocar em prática essa palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aqui num texto de São Mateus, enfim, que mistura alguns temas aqui, né? Primeiro fala que Jesus, ele anuncia, né? Está lá na Galileia e anuncia, né, que ele vai ser preso, que vão prendê-lo, que vão torturá-lo, que enfim, e os discípulos ficam tristes. Essa é a segunda vez que Jesus anuncia a sua paixão, né, no Evangelho de São Mateus. A primeira vez está lá no capítulo 16, onde Jesus pergunta: o que as pessoas dizem a meu respeito? Que Elias, enfim, um dos profetas. E vocês? Simão Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Opa, já que vocês então estão entendendo quem eu sou, eu preciso comunicar algo importante para vocês. Eu vou ser preso, eu vou para Jerusalém, lá vão me prender, lá vão me torturar. Aí Pedro reage, estão lembrados daquela cena? Que Pedro reage: não, Senhor, longe de ti, não, você não vai acontecer. E aí Jesus, assim, primeiro elogia Pedro, né, que quando Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não foi um ser humano, mas foi o próprio Pai que te revelou. Aí Jesus anuncia a primeira vez a sua paixão, e Pedro reage: não, Senhor, não fala isso, vão assustar o povo, assusta a galera, aí não deixa isso acontecer. Aí Jesus chama Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa igual a Deus, né? Então essa foi a primeira vez, né? A segunda vez foi essa, e os discípulos, assim, ninguém reagiu, dessa vez ninguém reagiu, não teve reação, mas eles ficaram tristes, e depois, lá em Cafarnaum, vem outro tema do imposto. Perguntam para Jesus: você escuta, o teu mestre não paga o imposto do templo, né? Sim, paga, disse Pedro, paga, né? É interessante que lá no Êxodo capítulo 30, versículo 13 a 14, Êxodo capítulo 30, versículo 13 a 14, né? Está lá a prescrição que toda pessoa acima dos 20 anos deve pagar o imposto do templo. Quem tem mais de 20 anos aqui, levante a mão. Portanto, gente, tem gente que tem que pagar 4 vezes, já está na quarta geração, né? Toda pessoa acima dos 20 anos tem que pagar o imposto do templo. Que imposto é esse? Eram 2 dracmas. Um dracma correspondia a um dia de serviço. Então eram 2 dias de serviço, o ano, né? 2 dracmas por ano, todo mundo tinha que pagar, pelos serviços sacerdotais, pela manutenção do templo, então todo mundo tinha que pagar, né? E é interessante que Jesus, ele pede para Pedro ir lá no riacho, lá no mar da Galileia, e a primeira tilápia que ele ia encontrar, lá pescar, abrindo a boca, né, ele ia encontrar uma moeda. E o que Jesus termina o Evangelho dizendo assim: paga por mim e por ti. Então Jesus não pediu para pagar pelos outros, os outros discípulos, apóstolos. E se não pediu para pagar pelos outros, entendem-se que eles que não tinham 20 anos, né? Não pagou, né? Não pediu para os outros, significa que os outros eram menores de 20 anos. Ou seja, é que Jesus escolheu um time bom, né? Um time jovem, né? Um time de apóstolos assim. Então paga por mim e paga por ti, né? E aí Pedro assim, aí Jesus pergunta: Pedro, me responde uma coisa assim: quem que deve pagar o imposto, né? Os estrangeiros ou os filhos, né? Os estrangeiros. E olha, então os filhos são livres de pagar, né? Ou seja, é o imposto do templo. O templo de Jerusalém é a morada de Deus. Jesus é filho de Deus, logo ele está livre de pagar. Logo ele está livre de pagar qualquer tipo de imposto. Mas para não escandalizar, para não ser motivo de falatório. Olha que coisa interessante que Jesus fala assim: não ser motivo de falatório. Vai lá, Pedro, pega um peixe, a primeira moeda dá para você e para mim. Para não ser motivo. Jesus era livre, né? Jesus vivia essa liberdade, né? E é interessante que é o tema da liberdade também sai aqui no Evangelho. O que é ser livre? O que é ser livre? Ser livre, preste atenção, ser livre não é fazer o que se quer. Hoje em dia a gente, afinal eu sou livre, faço o que eu quiser comigo, faço o que eu quiser com o meu corpo, enfim. Não,
Ser livre não é fazer o que se quer. Ser livre é fazer o que é preciso, o que é certo, o que é preciso. Isso é ser livre. E Jesus disse assim, olha, para não escandalizar, Pedro, para não sermos uma pedra de tropeço, para não darmos motivos de escândalo, vai, pega a moeda e paga por nós. Não ser motivo de escândalo. Olhe para aquela pessoa que está do seu lado assim, olha, por favor, não seja motivo de escândalo, né? Faça o que é certo, faça o que for preciso, faça o que for preciso, né? Para não ser motivo de escândalo, para não dar motivo para falarem mal. Vão falar mal, vão falar, mas você tem aquela consciência tranquila. Use a tua liberdade, não para fazer o que você quiser, mas para fazer o que é certo, para fazer o que é preciso. É isso que Jesus nos ensina hoje. Usar a nossa liberdade para agir corretamente, para fazer o que é certo, para nos comportarmos de acordo com aquilo que agrada a Deus. Então o Evangelho de hoje que nos inspire, minha gente, nos inspire a gente também fazer o que é certo, evitar escândalo, não sermos motivos de escândalo, quando a gente tem uma postura equivocada, quando a gente comete o pecado, quando a gente escandaliza, né? Jesus fala assim, olha, aquele que escandaliza, é melhor colocar uma pedra no pescoço e se atirar no mar do que escandalizar. Então não sejamos motivos nós de escândalo, com aquilo que a gente, é tão feio, gente, é tão feio, é ou não é? É feio assim uma pessoa que já é vivida, uma pessoa, seja que for um padre, uma religiosa, um ministro, né, um líder de comunidade, enfim, um avô, um pai de família, motivo de escândalo, um comportamento equivocado, um comportamento pecaminoso. Diga de novo para essa pessoa, não seja motivo de escândalo, faça o que é certo. Eu sei que custa, eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil permanecer no que é correto, mas procure ser fiel à lei de Deus, à prática do Senhor, para não ser motivo de escândalo para ninguém. Amém? Mas amém, amém.